Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Hoje eu vou mostrar aqui para vocês o funcionamento do motor elétrico, tá? Trifásico, tá? No ponto de vista matemático, tá? Então nós temos aqui um triângulo, cujo lado é 12, tá? Por exemplo, e que esse lado 12 significa a resistência da bobina, tá? Um exemplo. Então, aqui no meio desse triângulo vai um eixo que vai girar, conforme essas bobinas vão sendo ligadas e desligadas, fazendo o giro do motor para o lado anti-horário ou sentido horário, de acordo com o faseamento. Se você colocar RST, por exemplo, ele gira para o sentido horário. Se você trocar o S com o T, ele vai girar no sentido anti-horário, tá bom? Então você tem aqui um motor elétrico defasado em 60 graus, tá? Então quando você faz uma ligação de um motor elétrico em triângulo ou em delta, você tem a ligação 1 com 6, 2 com 4 e 3 com 5, tá? Então isso aqui caracteriza a ligação 220 volts trifásico, tá? Defasagem de 120 graus entre as fases de alimentação do motor. Que vai alimentar essas bobinas vai ser 3 fases, 3 energias, 3 ondas senoidais, 60 Hz, que vai fazer com que essas bobinas fiquem ligando e desligando numa frequência de 60 Hz por segundo, 60 vezes por segundo, que vai fazer com que o eixo gire para o lado horário ou lado anti-horário, de acordo com a fase, tá? O que eu quero mostrar aqui nesse estudo é que você pode ligar o motor tanto em estrela, em triângulo, em 220 volts, em ligação delta, em 220 volts, tá? Então, quando a energia vem aqui na fase 1, ela vai passar aqui e vai alimentar só por essa bobina. Então, vai passar pela fase, por essa bobina e vai voltar para outra fase. Então, resistência 12. Tá? Daqui a mesma coisa, aqui, ó, passa por aqui e sai aqui na outra, entra por aqui e sai aqui. Então tá enfrentando só uma bobina, só uma. E o ângulo é 60 graus. Então o motor, o eixo está aqui solto no meio. O que vai fazer com que esse eixo gire para um lado ou para o outro é as fases. E o ângulo é a distância que está as bobinas umas das outras. De acordo com que a ligação é feita, então as bobinas ficam mais próximas ou mais distantes umas das outras. E essa distância faz com que a energia que está alimentando essas bobinas possa ser maior ou menor. Tá? No caso de 60 graus, que é a ligação delta, ligação triângulo, que é a ligação 220 volts, as bobinas estão 60 graus. Agora vamos ver um pouquinho a ligação estrela, ligação Y. Essa ligação, ela muda a configuração de delta para a estrela de acordo com as ligações que você faz na bobina. Então lá para fora do motor sai 6 pontas, tanto para ligação delta como com ligação delta, triângulo, ou ligação estrela, ligação Y, saem também mais 6 pontas, também a mesma coisa. Você vai fazer a ligação com essas 6 pontas. Se você quiser ligar o motor em estrela, em Y, você vai ter que alimentar 1, 2 e 3 com as fases de energia e vai ter que fechar 4, 5, 6. Então aí o motor fica fechado em estrela. O que você fez? Você modificou o ângulo entre as bobinas internamente. Então o ângulo agora aumentou. O ângulo está indo para 120 graus de uma bobina para outra. E o eixo está aqui no meio. Então se você jogar a energia nessa forma com 120 graus, a energia vai ter que ser mais forte para poder fazer esse eixo girar. Então aí você pode jogar 380 volts, trifásico, 60 Hz, que ele não vai queimar, ele vai girar, porque o ângulo é muito grande, então o esforço da energia senoidal trifásica, tá? Eu só desenhei uma aqui para não ficar bagunçado aqui, mas elas estão defasadas umas das outras, tá? Onda senoidal, ela tem uma defasagem de 120 graus, umas começam aqui no zero, outras começam um pouquinho mais para baixo, elas estão defasadas 120 graus umas das outras, que vai fazer com que o motor gire, de forma que a energia chega nesse aqui, depois vai para esse, depois vai para esse, depois desse, fazendo uma energia harmônica cíclica, de forma que o eixo vai se sentir atraído, que o eixo é feito de ferro e ele está solto, então ele vai sendo atraído ritmicamente, harmonicamente na frequência de 60 Hz e vai girar em 3.600 RPM, 1.800 RPM, tá? Dependendo do tipo do motor, tá bom? Dependendo do tipo do motor, ele vai girar mais rápido ou mais devagar, tá? Então aí já é outra coisa, já é
rotação, velocidade de rotação, tá? RPM. Mas o interesse dessa aula é mostrar a ligação estrela-triângulo, porque os técnicos, eles vão ligar os motores, eles não sabem que isso aqui está acontecendo lá dentro do motor, eles só são técnicos. O técnico, ele não se preocupa com o ângulo da ligação triângulo, 60 graus, ligação delta. Ele só quer ligar o motor. Agora o matemático, o físico, o que está construindo o motor, ele vai ter que entender isso aqui sim. Ele vai ter que entender, quando foi criado o motor, ele inventou o motor na ligação delta, na ligação triângulo, com um ângulo de 60 graus. É por isso que o motor é alimentado em 220 volts e é por isso que o motor é ligado nessa forma. Está escrito na placa do motor lá, 1 com 6, 2 com 4, 3 com 5, e joga a alimentação em 1, 2 e 3 para que o motor gire. Se você quiser inverter a rotação, você troca as fases e ele gira para o outro lado, tá? A resistência aqui é 12, que só passa por uma resistência e já sai na outra. Passa por uma resistência e sai na outra. Sai daqui, chega na resistência e passa na outra. Já na ligação estrela, já a resistência já é dobrada, porque chega aqui, para chegar na outra vai ter que enfrentar essa resistência de 4 ohms, mais essa resistência de 4 ohms, para chegar na outra, tá? Então são 8 ohms, são duas resistências, e o ângulo entre uma e outra é 120 graus. Então o ângulo vai também exigir da energia um esforço maior para que o motor gire. Então o ângulo está influenciando aqui. O ângulo entre as bobinas, a distância de uma bobina para outra. Ou seja, a bobina agora está aqui, e a bobina está aqui e está aqui. Então o ângulo entre essa e essa é 120. Então quando liga essa, quando essa aqui desliga, quando liga essa, o esforço vai ter que ser maior para que essa bobina consiga atrair o eixo para ela, tá? Daí depois quando desliga essa, isso aqui acontece por causa da frequência, tá? Você sabe, né? Quando chega aqui no zero, o campo magnético diminui nessa e passa o campo magnético para essa. E assim ciclicamente, tá? São 3 fases, tá? Eu não vou entrar em detalhes agora sobre isso agora. Mas dá para fazer a transformação aqui, por exemplo, de triângulo para estrela. Existe essa fórmula, é igual. Tá escrito aqui, tá? Quem é Z1, quem é Z2, quem é Z3. Deixa eu ver se eu anotar aqui. Esqueci de anotar isso. Aqui na estrela aqui, ó, esse daqui é o Z3, tá? Z3. Esse daqui de baixo é o Z2. E esse daqui de baixo é o Z1. E do lado de fora, aqui é o ZA, ZB e ZC, tá? Então você tem as resistências, a posição e o nome de cada resistência, para você inclusive usar a fórmula para transformar de triângulo para estrela e de estrela para triângulo, tá? Então é Z1 é igual a ZA vezes ZC, dividido por ZA mais ZB vai ZC. O Z2, você está transformando do triângulo para a estrela. Então você usa essa fórmula, você acha o Z1, o Z2 e o Z3, que essas resistências, esses braços internos. Z1, Z2 e Z3. E se você quiser transformar também de Y para triângulo, de Y para triângulo, se você quiser sair disso e vir para esse, você pode usar essas fórmulas aqui. ZA igual a Z1 vezes Z2 mais Z2 mais vezes Z3 mais Z3 vezes Z1 dividido por Z2. Aí acho o ZA, acho o ZB e acho o ZC de acordo com essa fórmula. Tá? Normalmente esses sistemas são equilibrados, ou seja, são sistemas perfeitos. Esse vale 12, esse vale 12, esse vale 12. No caso, como se eu transformar isso daqui para a estrela, vai ser 4, vai ser 4, vai ser 4. Então é equilibrado, tá? É perfeito. A resistência de um tem que ser igual ao outro, tem que ser harmônico para funcionar, tá? Então esses valores... Outra coisa também é que se você quiser transformar de triângulo para estrela, normalmente, tá? Normalmente, em cargas equilibradas, é só pegar o lado e dividir por 3, você está no estrela. Você pega 12, divide por 3, você tem 4. Então você acha que sabe que cada um aqui vale 4. Agora, se você quiser sair da estrela e vir para o triângulo, você pega um dos lados e multiplica por 3. Se você tem o lado, você saiu da estrela e foi para o triângulo, tá? Nos sistemas equilibrados. Se você pegar um sistema desequilibrado, você vai ter que usar esse sistema aqui, ZA, ZB, ZC, tá? Para achar um triângulo desequilibrado, se estiver desequilibrado. E se você quiser sair do triângulo e vir para a estrela, você usa
essas fórmulas aqui, tá? Eu vou deixar a folha para você, tá? Então, estou te mostrando como que foi criado um motor trifásico alternado, ligação triângulo, estrela, delta, y, tá? E como que é feita a distribuição das bobinas dentro do estator, tá? E aqui está o eixo, que ele fica de gaiola de esquilo, por exemplo, um eixo de ferro, vamos dizer assim, que vai ficar solto aqui, sendo atraído por essas bobinas. E como que é feito a defasagem das bobinas com a mudança da ligação pelas pontas que estão saindo do motor. Então você vai ter lá 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você vai ter as 6 pontas saindo de dentro do motor, tá? Você não vai ter acesso a isso aqui já está construído. Mas de acordo com as 6 pontas que saem lá dentro do motor, você pode fazer essas bobinas ficarem em 60 graus ou 120 graus em relação umas às outras, em grupos. E isso vai fazer com que você possa ligar o motor tanto em triângulo, em 220 volts, ou em estrela, em 380 volts. Assim você pode mudar a resistência também de cada bobina, de cada onde vai entrar a energia. É EST, tá? Energia alternada, 60 Hz, defasadas em 3 pontas, tá? Você vai ter energia EST, você vai ter 3 pontas para alimentar as 6 pontas do motor. RST, que é energia, ou ele é 220 volts alternado, ou ele é 380 volts alternado. Se a energia for 220 volts alternado, você vai ter que ligar em 220 volts, que é a ligação delta, e a ligação triângulo. Aí vai ficar 1 com 6, 2 com 4, 3 com 5. Aí você ligou o motor. Se você for ligar em 380 volts, você vai ter que ligar energia em 1, 2 e 3, vai ter que fechar 4, 5, 6, que é as pontas que estão saindo lá do motor, e aí o motor funciona em 380 volts. No caso de 380 volts, o motor vai exigir um esforço maior, porque por causa do ângulo das bobinas, ela vai ter que ter mais força para puxar o eixo. No caso de 220, as bobinas estão mais próximas angularmente, mais distribuídas, formando um ângulo menor, e com isso a tensão pode ser diminuída, tá? As bobinas, você sabe, né, são fios enrolados. Então aqui no sistema delta, esse lado 12 na verdade está simbolizando o fio, um monte de fio enrolado que funciona como uma bobina, um campo magnético que é atraído, tá? São quem estudou campo eletromagnético, tá? Então dessa forma aqui você fica por dentro da construção mecânica, física e matemática do motor elétrico, tá? Então é feito assim, no sistema em 220 volts triângulo, a resistência de cada lado é 12, a área é maior. No caso do sistema Y equilibrado, sistema Y, sistema estrela, a distância angular é maior e a área é menor. É como se fosse uma área menor. Então, se você somar essas 3 áreas, essa área mais essa área, vai dar uma área menor do que essa área aqui, tá? Teoricamente falando, tá? Então, agora você tem uma noção métrica funcional do sistema elétrico, tá? Lógico que um eletricista não vai ficar esquentando a cabeça com isso aqui, mas se você faz curso técnico, se você faz faculdade, você está estudando a sua parte, você vai precisar saber como que é a construção mecânica e como é feita a operação elétrica para que esse motor gire, tá? Então, isso aqui é um monte, foi calculado, esse campo magnético, tá? Desse fio, a ligação também foi calculada e a energia foi calculada também para que esse motor gire. Essa é a construção mecânica do motor para que o sinal elétrico possa controlar essas bobinas e faça um giro numa velocidade controlada, tá bom? Então, espero que você tenha conseguido entender a transformação delta, estrela, estrela, delta, e por que os valores são maiores em delta e são menores em estrela, y, por que o ângulo muda, né? Muda a defasagem angular, como que é feita a conta para transformar de delta para estrela, de estrela para delta, sabe? Lembrando que delta é maior a resistência e estrela, na ligação estrela você tem enfrentamento de 2 bobinas de fase para fase, e na ligação triângulo você só tem enfrentamento de cada fase para uma livre independente, tá bom? Então vou ficando por aqui, vou deixar essa folha, espero que você tenha conseguido entender como que funciona um motor elétrico alternado trifásico e como que é feita a ligação delta estrela e como que é feita a ligação interna para que o motor